Olá, meu nome é Jennifer, sou acadêmica do curso de pós-graduação em Engenharia e Ciências de Alimentos da FURG e juntamente com meu colega Patrick, vamos apresentar então o processo de extração de óleo de pescado a partir de resíduos do beneficiamento de pescado. Entre os resíduos que são utilizados para a obtenção de óleo, cita-se então vísceras e cabeças, que são então oriundas do processo de beneficiamento do pescado. Bom, então a partir do pescado inteiro, quando se deseja a obtenção do óleo de cabeça, se faz o corte das cabeças e posteriormente se leva elas à moagem, onde depois de moídas nós vamos levar para o próximo processo, que é o processo de cocção. Cortar, eu acho. Isso aí. Aqui temos as cabeças moídas e posteriormente nós vamos para a cocção. Agora as cabeças moídas vão ir para a panela para o processo de cocção. E após meia hora, 95 graus Celsius, nós iremos retirar e levar para a prensagem. Após meia hora na panela, nós retiramos os resíduos e vamos levar para a prensagem, onde vai ser separado o licor de prensa. Esse licor que está sendo extraído da prensa, ele será centrifugado e após se obterá o óleo. Agora, após a obtenção do licor de prensa, será levado para a centrífuga, para a separação do óleo da água. Será centrifugado por 20 minutos. O mesmo processo pode ser realizado por funil de decantação, caso não se tenha uma centrífuga. Da mesma forma como explicado anteriormente, para a obtenção de óleo a partir de cabeças de pescado, pode ser realizado o mesmo processo para se obter óleo, então, a partir de vísceras, que também são um resíduo do beneficiamento de pescado. Entretanto, as vísceras utilizadas, elas não são moídas, como é no caso das cabeças. Elas são levadas, então, para a panela, onde elas vão ser, então, fervidas por 30 minutos, da mesma forma como para as cabeças. Ao final do processo, elas também vão ser encaminhadas para a prensa, onde se obtém, então, o licor de prensa, que vai estar contido o óleo. Então, da mesma forma como foi realizado para as cabeças, esse licor de prensa ele vai ser transferido para essa centrífuga, onde vai se obter, então, o óleo advindo de vísceras de pescado. Bom, então, ao final dos 20 minutos de centrifugação, é obtido, então, o óleo bruto de pescado. Esse óleo bruto que ele é obtido, ele tem na composição deles compostos que são ditos como indesejáveis. São como se fossem sujeiras que estão presentes no óleo. E para que esse óleo ele possa ser consumido pela população, ele não pode ficar desta forma. Então, a gente faz um processo que é chamado de refino, justamente para eliminar esses compostos, essas sujeiras que estão presentes no óleo. Bom, então como primeira etapa no processo de refino então, do óleo de arroz, tem-se a etapa de degomagem.
Essa etapa de degomagem ela é um processo que visa a remoção de sujeiras, impurezas que estão no óleo, conhecidas como fosfolipídios. Então, para a remoção desses fosfolipídios, são usados ácidos como, por exemplo, o produto ácido fosfórico. Esse ácido ele é adicionado ao óleo para a remoção, então, desses fosfolipídios. Bom, então, para fazer o processo de degomagem, vai ser adicionado, então, 1% de ácido fosfórico em relação à massa de óleo que está sendo utilizada. Esse processo de degomagem, ele é realizado, então, sob temperatura de 80 graus Celsius e a gente deixa o óleo, juntamente com esse produto, durante um período de 30 minutos. Após o processo final de degomagem, nós conseguimos observar no fundo do balão as sujeiras, ou seja, os fosfolipídios aqui presentes. E ela vai ter essa característica preta no fundo. Para melhor separação dessas sujeiras, o que se ocorrerá agora? Nós levaremos novamente a centrífuga para se obter essa separação. Bom, ao final então do processo de centrifugação, que foram então os 20 minutos, se obtém então o óleo degomado centrifugado. Como mencionado então anteriormente, as sujeiras que estavam presentes no óleo, elas vão então para o fundo desse pote aqui, como pode ser observado aqui. O óleo obtido então a partir do processo de degomagem, ele vai passar então por uma segunda etapa de refino, que é a etapa de neutralização. Essa etapa, ela tem como objetivo retirar a acidez que está presente no óleo. E essa acidez, ela é tirada do óleo a partir da adição de uma solução de soda. Bom, então o óleo, para ser neutralizado, vai ser adicionada então uma solução então de soda ao óleo, deixando-se então o óleo numa temperatura de 40 graus Celsius durante um período de reação de 20 minutos. Após o término da reação de neutralização, pode-se observar que o óleo ficou turvo. Isso ocorre pela formação de sabão. Esse sabão será removido do óleo bom pelo processo de centrifugação novamente. Após 20 minutos de centrifugação, será retirado. Ao final dos 20 minutos, então, de centrifugação, será retirado, então, o óleo neutralizado. Como foi mencionado anteriormente, os sabões formados, então, na etapa de neutralização, eles foram aqui para o fundo do frasco, se obtendo, então, o óleo neutralizado de pescado. Bom, então aqui nós temos o óleo neutralizado, obtido a partir do processo de refino. Esse óleo, então, ele está livre de acidez, só que, como problema, ele ainda tem a cor. Vocês podem observar que ele tem uma coloração muito escura. E para consumo é legal que o óleo seja uma cor um pouco mais clara do que essa que está sendo apresentada. Então, a gente vai realizar uma última etapa de processo de refino, que na indústria ela é conhecida como clarificação ou branqueamento. Nessa etapa, nós vamos justamente tirar a cor escura que tem nesse óleo, mediante a adição de alguns produtos. Bom, então, para o processo então, de branqueamento do óleo, para remover a coloração escura, nós vamos adicionar então um produto para fazer esse processo. Esse processo de branqueamento, a gente vai deixar então o óleo em contato com esse produto durante um período de 20 minutos, numa temperatura de 80 graus Celsius. Agora, posterior ao período de 20 minutos, nós vamos levar para filtração. Ou seja, esse carvão adicionado ao óleo, ele vai ficar retido em uma pré-capa e posteriormente vai se obter um óleo límpido. Pode-se observar que o óleo agora clareado tem uma cor como que se encontra na prateleira dos óleos do supermercado. E o carvão que antes tinha sido adicionado ficou retido no filtro. Então chegamos ao final do nosso processo
de melhoramento do óleo bruto. Agora tendo um óleo apto a ser consumido.